Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, como estão? Bom dia, Zezé! Bom dia, Camila! Bom dia, Cibele! Sejam bem-vindas, meninas! Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia e a gente vai falar sobre como passar por tempos difíceis, como se posicionar e continuar sendo luz em tempos difíceis, que isso é difícil, né, gente? O próprio título já diz, a própria palavra já diz. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar Timóteo, livro de Timóteo. 2 Timóteo, tá? Então é lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Primeiro vamos fazer a oração. Fechem os olhos. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, toda a espiritualidade amiga, queremos agradecer a presença de vocês hoje aqui. Queremos agradecer a oportunidade de aprendizado, de um direcionamento neste dia. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho e pela nossa família. Obrigada por tudo. Peço que vocês nos direcionem neste dia, nos mostrando a palavra, qual caminho devemos seguir, o que devemos fazer. Que essa palavra possa tocar cada pessoa que estiver aqui de forma diferente, naquilo que ela necessita, especificamente para a vida dela. Amém. Coloque todos os remédios necessários também na água que nós vamos tomar no dia de hoje. Que cada um receba os seus remédios necessários para aquilo que está precisando. Amém. Vamos lá? Gente, o livro é 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos começar aí no versículo 1 ao 9, tá? E ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então aqui, gente, Paulo alerta Timóteo sobre os tempos difíceis que estão por vir. E eu quero que vocês prestem bem atenção que ele vai trazer aqui uma lista de comportamentos. E aí depois você me conta se isso não é o retrato dos dias atuais, tá? Olha só, ele começa: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Olha só, ele fala, ou seja, aqueles que vão pensar só em si mesmos, egoístas, aqueles avarentos, que só querem saber de dinheiro, ganância, desobediente aos pais. Vocês conhecem gente assim na vida atual? Ingratos. Olha só, ele continua com a lista. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Gente, aqui, antes de continuar, porque a lista não para por aqui não, continua. Antes de continuar, eu quero trazer para você essa questão do domínio sobre si. Às vezes a gente pensa que todas essas coisas que nós vamos falar aqui agora, tá lá fora, tá no outro, mas não, tá dentro de nós também. E o que ele diz aqui? Sem domínio de si. Às vezes muita gente fala assim: quem não consegue dominar a si mesmo é, por exemplo, o alcoólatra, né? Ele não consegue ter o domínio sobre si. Não. Muitas pessoas sãs, nós não temos o domínio de nós mesmas. Entende? Então, por exemplo, às vezes a gente está numa dependência emocional, a gente não consegue dominar aquilo. A gente não consegue dominar, por exemplo, os nossos traumas, os nossos medos, os nossos pensamentos. E às vezes a gente fica ali, por causa dos nossos medos, dos nossos padrões negativos, do nosso sistema, a gente fica ali, remoendo aquilo e trazendo o mal, não só para a nossa vida, como também para a vida do outro. Entende? E o domínio de si, olha só, eu vou até dar um exemplo para ficar mais fácil. Às vezes, por exemplo, a raiva, você não consegue dominar sua raiva, sua agressividade. Então, na hora de você corrigir alguém, pode ser seu namorado, pode ser o seu filho, pode ser seus pais, enfim, qualquer pessoa, o que você faz? Você fala com raiva, você já fala julgando, você já fala criticando. Você não consegue dominar isso dentro de você, porque isso não é o correto a se fazer. Aqui Jesus fala o tempo todo que você precisa educar com mansidão. Então, por exemplo, quando você não tem o domínio de cessar a raiva, a agressividade, o que você faz? Você destrói, você causa destruição. Entende?
A gente consegue causar destruição com o nosso jeito de se posicionar. Então você destrói, olha pra você ver, quando você age com raiva, com agressão, você destrói não só o relacionamento em si, como você destrói o outro, porque você gera uma humilhação no outro, você agride o outro e você também agride a si mesmo. Por quê? A raiva, ela é uma emoção muito baixa, muito densa. Entende? Tá muito longe das emoções altas. E aquilo te traz uma energia muito ruim. Você destrói a si mesma, ela te corrói aqui dentro. Entende? Então, por isso que fala que quem não tem domínio sobre si próprio causa destruição. Tanto nas relações, quanto em si, quanto nos outros, quanto na sua própria vida. Se você não consegue dominar os seus pensamentos, você se destrói, porque você se auto-sabota. Vamos continuar. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O que é isso que ele diz aqui, quando ele diz mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Gente, às vezes a gente usa o entretenimento, ou seja, aqueles prazeres da carne mesmo. O que são os prazeres da carne? Talvez as traições, as redes sociais, a TV, comer demais, beber demais. O nosso próprio prazer. Ganhar dinheiro fácil. Isso tudo são os prazeres da carne. A gente quer tudo aquilo, o prazer imediato. E com isso a gente afasta da construção. A gente afasta da evolução. A gente afasta de Deus. Quantas vezes, pode observar, quantas vezes, às vezes, quando você tá, sempre, a gente busca, por exemplo, no momento do dia, sempre a gente tem um momento que você fala, nossa, tô cansada, eu não tô querendo pensar nisso, e aí a gente busca os prazeres imediatos. Quantas vezes a gente faz isso? Para se livrar da solidão, a gente vai lá na TV. Para se livrar que a gente tem que buscar aquela solução para aquele problema, a gente vai lá nas redes sociais, começa a se comparar e ver a vida do outro que tá maravilhosa. A gente começa a comer demais. Coisas que fazem mal pra gente. Porque quando a gente tá angustiado, geralmente a gente não come coisa saudável, não. A gente come coisas ruins que nos destroem. É muito doce, é muita gordura. São os fast foods, né? E aqui ele diz o seguinte, quer ver? Ó. Aqui ele vai continuar falando assim. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que é tendo forma de piedade? Aquele que aparentemente é espiritualizado, aquele que aparentemente é religioso. Ele tem forma de religião, de espiritualidade, mas ele não pratica. Ele não pratica a palavra. Ele nega a palavra. Ele parece, mas não é. É aquele que fala bonito, mas não vive o que fala. E aí ele nega também a transformação. Porque se ele não coloca aquilo na vida dele, aquilo que ele aprendeu, aquela religiosidade, aquela espiritualidade, ele não tem a transformação. Se ele não aplica a palavra, as coisas boas, ele não vai ter a transformação. Ou seja, ele foge também dessa transformação, desse poder de transformação dentro dela. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Aqui quando eles diz mulherinhas, é mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, de vários desejos. Então aquelas pessoas, por exemplo, ele diz aqui, essas mulheres tolas, são as mulheres fracas, as mulheres que ainda estão muito feridas. E aí, como elas estão muito feridas, elas não se fortalecem na palavra, qualquer pessoa é fácil de enganar elas. Qualquer pessoa que fala para elas, não, para você ser feliz, você precisa disso e disso e disso. É fácil dela aceitar. Por quê? Porque ela não se fortaleceu. E aqui ele diz isso. Então toma muito cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Porque às vezes são pessoas que estão te ensinando aquilo que vai só trazer prazeres imediatos. Mas não vai te trazer poder, o seu verdadeiro poder. Não vai te fortalecer. Entende? Não vai te ajudar na sua evolução. E aqui quando a gente fala quem são as pessoas que entram na sua casa, não é só fisicamente. É a TV, é a internet, as redes sociais. Porque aquelas pessoas te influenciam também. Entende? E ele continua, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então são pessoas que estão sempre buscando aprender. Às vezes estão vendo o noticiário, estão vendo, por exemplo, as redes sociais,
né? Estão estudando, fazendo cursos, mas não chegam, não fazem a palavra. Então elas estão longe da transformação, elas não vão conseguir. Porque tudo isso é vazio, sem a palavra, sem você fazer o que precisa ser feito. É vazio. De modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, rejeitados pela fé. Ou seja, aquelas pessoas corrompidas na mente são rejeitadas pela fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu àqueles. Gente, quantas pessoas que a gente vê que aparentemente é bem-sucedida? Aparentemente. Mas elas não vão avante. Em algum momento elas vão ser desmascaradas. Então, aquelas pessoas que vivem na aparência, que vivem nas mentiras, que vivem nas manipulações, mais cedo ou mais tarde elas serão desmascaradas. Recentemente, nós vimos vários famosos que aparentemente são pessoas espiritualizadas, que ajudam o próximo, que fazem doações, que fazem ações sociais. Mas, no fundo, elas estão ganhando em cima da desgraça alheia. Elas estão ganhando em cima da derrota do outro. Olha só, a Bíblia mostrou isso aqui, ó. Paulo alerta Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tudo isso está acontecendo agora, é um retrato da realidade de hoje. Concorda? Vamos continuar aqui. Gente, eu trago tanta coisa, né? Tanto aprendizado. E eu quero trazer tudo para vocês. Quando eu vejo, a hora já tá voando. Ó, aqui agora no capítulo 2, versículo 21, ele diz o seguinte: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda obra. Ou seja, a gente sempre fala aqui, né, no Voa Linda, primeiro você limpa, primeiro você libera todas aquelas ervas daninhas, retira tudo, retira todo o mal, para depois você plantar uma nova mentalidade. Uma mentalidade muito mais saudável, muito mais forte. E aqui ele diz isso, ó. Primeiro você purifica desses erros, para depois eu te usar, para você fazer boas obras, para eu te gerar boas obras, para eu gerar boas obras na sua vida. Primeiro você limpa, depois a gente fortalece isso. Aqui ele diz, foge outro sim das paixões da mocidade. O que são as paixões da mocidade? São os prazeres da carne mesmo, esses que a gente acabou de falar. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, aqui ele não fala, não é só para você afastar dos prazeres da carne, das paixões da mocidade. Ele diz também o caminho que você deve seguir, o caminho da fé, o caminho daqueles que estão buscando evolução. Ou seja, afasta daquilo que é ruim, mas aproxima daquilo que também está buscando a evolução. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. O que são essas questões insensatas e absurdas? São as discussões vazias, as polêmicas vazias. Quantas vezes, gente, a gente entra, por exemplo, num grupo da família, no grupo do trabalho, né, no grupo dos amigos, e às vezes a gente entra numa discussão boba, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ou seja, é mais para mostrar quem tem razão do que realmente para edificar aquilo ali. Quantas vezes, às vezes, você entra numa briga da internet, das redes sociais, esses tempos para trás, uma briga de adolescentes por causa de namorado, virou bafafá, todo mundo se posicionando. Gente, você vai entrar numa discussão tola, numa briga vazia, afasta-se disso. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou seja, não viva em disputas, não viva em brigas. E sim deve ser brando com todos. Ao invés de você ficar julgando, de você ficar criticando, seja brando com todos. Aptos para instruir de forma paciente. Disciplinando com mansidão aqueles que se opõem. Ou seja, ao invés de você ir lá agredir, de você julgar, de você criticar, o que você faz? Instrui com mansidão. Por quê? Gente, quando a gente fala com mansidão, a gente quer ver o outro transformado. A gente ensina para que o outro seja transformado. E a gente não fala para que o outro seja humilhado. Então pensa nisso, como que você está falando com o outro? Com as pessoas próximas, com as pessoas mais distantes? Você está querendo realmente edificar, falando de forma mansa na vida dela para que ela seja transformada? Ou você está agredindo, querendo humilhar ela?
e querendo mostrar quem é que manda, querendo mostrar quem é que tem razão. Pensa nisso. Essa é a parte tola. Tira isso da sua vida, afasta, rejeita, tá? E aqui ele diz que quando você é assim, você traz a transformação, não só para si, mas para o outro também. Para finalizar, gente, aqui, ó, eu quero só trazer 2 outros versículos que diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que ele quer dizer aqui? O atleta, por exemplo, se ele foge das normas, da regra, ele é desclassificado. Se, por exemplo, um jogador, né, de futebol, ele faz um gol ali fora das regras, vai ter pênalti. De alguma forma ele vai ser penalizado por aquilo, entende? Então aqui ele diz, se você quer um relacionamento, ou seja, se o seu troféu é um relacionamento feliz, em qualquer área, tá, gente? Pode ser no trabalho, no relacionamento amoroso, pode ser relacionamento familiar. Se você quer relacionamentos felizes, esse é o seu troféu, você precisa seguir todas as regras. Você precisa também entregar respeito, mansidão, você precisa saber perdoar, apoiar, você precisa poder ajudar, elevar, edificar o outro. Se você não entrega isso, como é que você vai receber o final? Como é que você quer receber aquele troféu? Você está esperando só do outro. Ou então, por exemplo, eu quero receber como troféu a riqueza, mas no meio do processo eu estou burlando. Eu estou burlando totalmente o processo. Eu estou passando por cima dos outros, eu estou mentindo, eu estou enganando. Como é que você vai receber a riqueza verdadeira? Não vai, isso não vai para frente. Em algum momento isso cai, em algum momento isso vai ser desmascarado. E aqui ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que ele quer dizer com isso? Você que trabalha, você que faz, primeiro você deve cuidar de si mesma, para depois cuidar dos outros. Primeiro você deve amar a si mesma, para depois você amar os outros. Olha como é importante. A gente tem que amar os outros, amar a nós mesmos, assim como nós amamos os outros. Ou vice-versa, amar os outros como nós amamos a nós mesmas. Mas primeiro a gente tem que estar preenchida daquele amor. Só depois de preenchida daquele amor que a gente consegue transbordar para a vida do outro. Tá bom? Meninas, e aí? Vão me falando como é que tá a semana de vocês, o que vocês acharam dessa palavra, se gostaram. Ivone, Francica, Alana, Elis, Rosmeire. Vamos tirar a palavra, a carta? Qual que é a carta de hoje, oráculo? Qual que é a mensagem que essas mulheres precisam receber no dia de hoje? Vamos lá? É uma afirmação. Hoje eu escolho focar em tudo que eu sou, ao invés de tudo que eu não sou. Olha só, diga isso em frente ao espelho, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para a oração final. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, toda a espiritualidade amiga, queremos agradecer pela palavra de hoje, pelo ensinamento. E que possamos nos fortalecer e ser luz nesses momentos difíceis, nesses tempos difíceis. Que saibamos nos posicionar com mansidão e para o lado correto, para o lado do crescimento, da evolução. Que nos afastemos de todo o mal, de todas as pessoas, de todos os prazeres que nos traz mal. Que possamos ter clareza no dia de hoje e um excelente dia para todos nós. Amém, Senhor. Meninas, muito obrigada pela participação. Se vocês gostaram, já curte, já comenta aqui a virada de chave que vocês tiveram e compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir essa palavra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.